Saudações, gente bonita. Em Goiás, 16 horas e 15 minutos. Então, um dia quente, mas não calor, um dia normal, né? Com vento agradável. Vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrá-los que o debate tem que ser politizado. Se ele não for politizado, ele vai ser fulanizado. Igual fazem os wokeístas, né, os identitaristas e a extrema-direita. Eles fulanizam o debate. Isso é coisa de moleque. Entendeu? Fulanizar o debate é coisa de moleque. Incel, ANCAP, essa gente ridícula que fulaniza debate. Aqui nós não fazemos isso. Nós não fulanizamos debate. Tranquilo? Justo, né? Respeito que eu tenho por vocês. Nada de debate fulanizado. O debate é político. Mas, só que quando a gente fala de política, evidentemente, não estamos falando de candidato, de A ou B. Não. Especificamente, nesse debate, estamos falando de política internacional. Uma das partes da geopolítica. E o debate, de um modo geral, tem sido tão raso. Um lado acusando o outro de antissemita, evidentemente desonesto, e o outro acusando o lado de... Cara, o outro nem é acusação, né? Realmente são fatos, mas mostrando apenas a violência, certo? Eles mostram a violência horrível, a violência indescritível, a violência imperdoável. Isso é horrível. Mais causa ansiedade, causa angústia, causa desespero. E eu não quero isso para as pessoas que estão assistindo o meu humilde canal. Só mostra. Eu pretendo explicar. Entendeu? O que nós vamos fazer nesse vídeo, que eu gostaria muito que, se você pudesse, assista até o fim. Gostando, compartilhe. Porque a gente precisa parar de fulanizar debate e precisa parar de espetacularizar a narrativa. É necessária alguma profundidade. Eu não estou falando que os outros não sejam honestos, eles são, em alguns casos, né? Os sionistas nunca são. Mas mesmo o outro lado, que é o nosso, não é que ele não seja honesto, ele espetaculariza, ele mostra o espetáculo, o horror, para ganhar adeptos. Eu não entro no mérito da validade disso. É a arma que eles têm, ou que eles acham que têm, é só essa, ok. Mas isso causa angústia, depressão, ansiedade, tristeza. E o nosso canal, eu creio que ao longo desse tempo todo, nós estamos nessa plataforma há quantos anos? Há 16 anos. A gente não quer construir um espetáculo em cima da desgraça de um povo, de uma gente. A gente quer, quando possível, explicar o que está acontecendo. E esse é o objetivo do vídeo que eu espero que agora vocês assistam. Inclusive, muito obrigado. Então, gente, do ponto de vista mais tático, o que está acontecendo é o seguinte. A estratégia do Estado ilegítimo não foi recentemente uma estratégia de Estado. Foi uma estratégia de governo. Isso é um erro grave. Porque as necessidades de um governo nem sempre correspondem às necessidades de um Estado. Governo é administração. O Estado é a entidade política com o território. Então, o Estado ilegítimo tinha uma política desde sempre, que era basicamente oprimir, restringir, roubar,
a população nativa. Certo? Isso desde antes de ser Estado, a política era essa. Desde antes de ser um Estado. Há várias publicações que deixam isso muito claro. Os europeus, os usurpadores que tomaram o território da Palestina ao longo de décadas, antes deles terem um Estado, eles já planejavam duas coisas. Número um, levar para lá apenas os europeus mais fortes. Certo? Era uma estratégia muito parecida com a dos estados fachos da Europa dos anos 1920, 1930, 1940. Não tem muita diferença. Levar para lá só os fortes, só o que eles consideravam superiores. E uma vez lá, eliminar a população nativa. Só que isso com alguma discrição, certo? Isso não seria feito de maneira desarruazada, intempestiva. Uma política clara, uma política efetiva, mas ao mesmo tempo uma política disfarçada. Por isso que, se vocês forem olhar os grandes episódios de roubo de terras, começaram antes mesmo da Nakba. Antes mesmo da Nakba. Expulsão da população nativa e roubo das terras dessa população. Isso começou antes da Nakba. Os massacres começaram antes da Nakba, ainda em 1947. 1948, a Nakba. Expulsaram e roubaram as propriedades de 750 mil nativos. E depois, em 1956, roubaram terras do Egito e mais terras a leste e ao norte. Em 1967, mais terras roubadas. 1973, terras. Aceitaram os acordos de Camp David, mas sem devolver nenhuma terra para pessoas. Devolveram terra para estados, tipo o Egito, porque foram obrigados. Mas para pessoas, nenhuma terra foi devolvida. A invasão do sul do Líbano, para roubar o quê? Terras. Nas intifadas, foi uma reação da população indígena. Eles aproveitaram e fizeram o quê? Roubaram terras, tanto no nível do Estado quanto no nível dos indivíduos. Roubaram terras na primeira intifada e na segunda intifada. Durante a operação contra Jenin, o que eles fizeram? Roubaram terras. Depois houve as operações Chumbo Derretido contra Gaza. Primeira, segunda, terceira, quarta. Essa é a quinta operação contra Gaza. Em todas elas, destruição, expulsão e roubo de terras. Essa é e tem sido sistematicamente as políticas do Estado ilegítimo que usurpou as terras entre o Vale do Jordão, o extremo norte do Rift Valley, e o Mediterrâneo. Essa é a política de Estado desde sempre do Estado ilegítimo. Desde sempre essa tem sido a política de Estado. Mas aí, analisando de um ponto de vista técnico, entra o governo Netanyahu, acho o terceiro ou quarto governo Netanyahu. Ele tinha sido expulso do poder por um voto de desconfiança, mas voltou. Voltou muito enfraquecido. Para assumir o poder, veja só, para assumir o poder, eles venderam a alma ao diabo. Fizeram mais ou menos como os governos republicanos nos Estados Unidos, o governo Milei na Argentina, o governo Bozo no Brasil. Se uniram a extremistas fundamentalistas religiosos. Só que esses fundamentalistas religiosos, eles sempre têm as suas exigências. No Brasil foi tranquilo, foi ouro, Bíblia, verba desviada do Ministério da Educação. Foi isso que os pastores mancomunados
exigiram concessões de rádio e TV, né? Então, aqui no Brasil foi isso. No Estado ilegítimo, eles exigiram, a construção do terceiro templo, o que implicaria na destruição da mesquita de Al-Aqsa, terceiro templo mais sagrado para o Islã. E essa não era uma política de Estado, porque tinha consequências muito pesadas para a existência dos ilegítimos. Mas, para ter o governo em mãos, Netanyahu a acampou. E aí ele cometeu o erro que se mostrou fatal, e cujas consequências só agora estão começando a ser sentidas. Trocou a política de Estado de sempre por uma política de governo. Esqueça o massacre. Isso eles fazem desde 1947. Não é nada de novo. O que nada de novo é que a televisão agora está mostrando. Quer dizer, a televisão não está mostrando. Ela está longe de mostrar. As novas mídias estão mostrando. E eles perderam o discurso. Certo? Eles perderam o monopólio do discurso. Eu alertava para isso 7 meses atrás. Eles vão perder porque perderam o discurso. Vejam bem, enquanto as forças estatais do Estado ilegítimo operavam no sentido de usurpar as terras, né? Roubar, oprimir a população, expulsar essa população, construir um Estado de apartheid que negasse a essa população qualquer direito, de modo na prática forçá-la a emigrar. As coisas vinham dando certo. E por um motivo simples: os palestinos são pobres. Na verdade, graças à usurpação e tudo mais, eles se tornaram miseráveis. E ninguém se importa com gente miserável. A verdade é essa. Ninguém se importa. Então, para o bem ou para o mal, evidentemente para o mal, as políticas do Estado ilegítimo vinham tendo muito sucesso, certo? Muito sucesso mesmo. Só que aí entra esse atual governo Netanyahu e estraga tudo. Por quê? Repito, ele troca uma política estatal de sucesso por uma política de governo. Ele precisava dos extremistas fundamentalistas de direita para se manter no poder. E prometeu entregar para eles o que ele não podia entregar: a mesquita de Al-Aqsa. Com isso, ele arrumou inimigos que ele não podia derrotar: os muçulmanos. Uma coisa, são 8 milhões de palestinos no mundo inteiro. Uns 4 milhões ainda dentro do Estado ilegítimo. Outra muitíssimo diferente de 4 milhões, são 2 bilhões de muçulmanos. Uma coisa muitíssimo diferente de 4 milhões de palestinos miseráveis, são 2 bilhões de muçulmanos em algumas das nações mais ricas desse planeta. Pela ordem, a Indonésia, com um PIB de quase 5 trilhões de dólares, 7ª maior economia do mundo. A Turquia, com um PIB de quase 4 trilhões de dólares, 11ª maior economia do mundo. A Arábia Saudita, PIB de quase 2,5 trilhões de dólares. E muito mais que isso, que controla o fluxo global de petróleo. E também a existência dos Estados Unidos enquanto nação. Porque o dia que a Arábia Saudita decidir colocar aqui, nem ela, nem os países do Oriente Médio,
nem as da OPEP+, que ela decide, aceitarão mais dólar por petróleo, acaba de uma vez os Estados Unidos e leva o Ocidente junto. Então, mexer com os palestinos, isso é muito fácil. Muito fácil. Agora, com a UMA inteira, não. Não. É impossível. Pelo menos por uma economia diminuta, por uma sociedade de 7 milhões de habitantes, como é a do Estado ilegítimo. Vende-se a ideia de que o Estado ilegítimo é muito poderoso, é a única economia do primeiro mundo. Essas bobagens, gente. Com o PIB atual, que perdeu 30% desde o início do massacre, o Estado ilegítimo não representa 4% da riqueza do sudoeste da Ásia, do Oriente Médio. Para não falar do mundo, que deve representar menos de 0,3%. Pouco mais de 0,2% da riqueza do mundo. Então toda aquela mística de Estado poderoso, não sei o que faz o que acontece, gente, isso é mística, isso é lorota, isso é propaganda. É uma economia medíocre e ridícula. E enfrentar, como eu disse, além desses três, vou citar para vocês as outras economias do mundo com PIB superior ou muito próximo a $1 trilhão, que são da UMA. Na África, nós temos o Egito e a Nigéria. Na Ásia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Emirados Árabes Unidos. A soma do PIB dessas nações é praticamente igual a dos Estados Unidos da América. E eles controlam o petróleo do mundo. Por ironia do destino, né? A energia do planeta está na mão deles. Então, caçar briga com os palestinos para roubá-los, usurpá-los, tudo isso, sempre foi uma política de Estado de sucesso. Porque, sobretudo, contava com a cumplicidade ativa dos Estados Unidos da América, da ONU, do Ocidente inteiro, da mídia, toda a máquina. Agora, duas coisas aconteceram. Primeiro, reitero, trocaram a política de Estado, que é oprimir a população nativa, por uma política de governo, que é enfrentar o Islã e a UMA. Estúpido. Ainda mais considerando a pequenez do Estado ilegítimo no mundo. E segundo, perderam completamente o controle da narrativa, que eles sempre tinham. E o resultado disso é que, embora a TV não mostre, a cada dia o levante dos estudantes, não mais apenas nos Estados Unidos, mas no Ocidente inteiro, se amplia, cresce. E eles, em absoluto, não estão sabendo lidar com isso. Assim como eles não sabem lutar mais. Eles só sabem enfrentar pessoas mal armadas. Não conseguem enfrentar estados nacionais. Por isso que eles estão perdendo na Rússia. Eles já estão perdendo até dos Houthis. E mais, essas revoluções, essas coisas coloridas que eles têm, eles acostumavam a fazer contra os outros, né? Você tem um movimento Passe Livre aqui no Brasil, você tem os ANCAPs na Argentina, você tem uma revolução de veludo não sei aonde, uma revolução colorida não sei acolá. Era muito simples. Só que eles não sabem mais lidar com as próprias revoltas. Eles estão tão acostumados a semear ventania no território dos outros, e quando a tempestade vira para eles, eles não sabem o que fazer. Ninguém no Ocidente sabe. E é por isso que eles estão perdendo e vão perder. O que, mestre líder? Em resumo, tudo. Tenha uma boa tarde.